Começa agora 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. 98 Live com a Rede Mais Record TV. Olá, muito boa noite para você, boa semana. A semana que começa hoje, segunda-feira, dia 5 de abril, são 7h01. Nós estamos no ar com o nosso Talks aqui pela 98 e já vou dando as boas-vindas ao meu companheiro de bancada, Lucas Ragazzi. Lucas, boa noite para você, seja bem-vindo ao Talks. Boa noite, Luiz, boa noite aos nossos ouvintes, boa noite aos nossos telespectadores da Rede Mais. Boa noite também para o Marcelo Aro, que já está aqui conosco também. Rodrigo Carneiro ainda não chegou, mas nosso colunista de segunda-feira, Marcelo Aro, já está conosco. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo ao Talks. Boa noite, Luiz, boa noite, Lucas. Um prazer participar aqui com vocês, mais uma segunda-feira, e nós trazendo as melhores informações de Brasília. Direto da capital federal. Eu sou Luiz Fernando Rocha, esse é o Talks que está no ar agora com o apoio na mesa operadora de Alexandre Silva. Na produção do 98 Talks está Marcelo Oliveira, Vinícius Silveira e no controle mestre Marcelo Frois, mais a nossa equipe aqui na Rede Mais. Você está acompanhando ao vivo no dial da 98, 98.3, também no 98live.com.br e nos canais da Rede Mais no Sul, no Norte e na Zona da Mata de Minas, afiliada da Record TV para mais de 250 municípios. Quem quer participar conosco, vai lá na aba chat do site da 98, 98live.com.br e também pelo Twitter, com a hashtag 98Talks nas redes sociais da Rede Mais ou @RedeMaisHD, e temos também o WhatsApp, o 31, DDD 31, o 993169898. Feitas as devidas apresentações, dados os boa noite, eu volto no boa noite, porque quem chegou foi Rodrigo Carneiro. Rodrigo, seja bem-vindo, boa noite, boa semana para você. Boa noite, Luiz, boa noite, Lucas, Marcelo, boa noite. Eu juro que eu tentei chegar a tempo hoje, até porque já fui muito zoado pelos nossos amigos que nos acompanham. Hoje, em especial, o Marcelo Branquinho, que trabalha no Supernós, falou: Rodrigo, é impressionante, se você não fosse patrão, você já teria sido demitido há muito tempo. Nunca vi uma pessoa se atrasar tanto para o trabalho como você no Talks. Como se você chegasse às 7h da noite para trabalhar, né? É, exatamente. Mal sabem que o expediente começa cedo, mas boa noite a todos, uma bela semana a todos aí. Que a gente comece aí com o pé direito. Gente, nós já vamos direto trazendo a participação do nosso colunista, direto lá de Brasília, nosso Marcelo Aro, trazendo os bastidores da capital federal. Deputado, o primeiro assunto que a gente vai trazer hoje aqui para o Talks, o embaixador da China no Brasil disse ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que o suprimento de insumos para a produção de vacinas contra a Covid-19 no Brasil é uma prioridade para os chineses. Essa conversa aconteceu por videoconferência. Segundo Marcelo Queiroga, o governo chinês se comprometeu a cumprir o cronograma, cumprir os prazos de entrega desses insumos. Semana passada nós trouxemos informações aqui de novas remessas também do Butantan, da Fiocruz. Hoje, daqui a pouco, eu vou dar uma informação mais detalhada sobre isso. O que tem sido comentado aí em Brasília, nos corredores do Congresso, sobre o avanço da vacinação no país? A turma está satisfeita com o rumo que nós estamos tomando? Luiz, aqui em Brasília o pessoal só fala sobre vacina, esse é o principal assunto aqui. O governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele nos últimos dias ele se reuniu com a cúpula dele, né, os ministros mais próximos, os amigos ali do governo dele, e a estratégia do Bolsonaro está traçada. A missão já está na mão da SECOM, da Secretaria de Comunicação. O negócio é o seguinte, a ordem do Bolsonaro é uma guerra de narrativa, é mostrar para as pessoas que, de fato, o Bolsonaro tem feito a sua parte na questão da vacinação. Então, o primeiro tema que vão lançar, e vocês vão perceber a partir de agora, todos os aliados do presidente Bolsonaro vão replicar isso na internet, que é uma questão numérica. O Bolsonaro já enviou, o governo federal já enviou mais de 42 milhões de doses de vacina para os estados e municípios. Só que só foram aplicadas um pouco mais de 20 milhões de doses. Ou seja, mais da metade das doses, teoricamente, ainda não foram aplicadas.
esse não é um problema do governo Bolsonaro. Então, quando alguém questionar, queremos mais vacina, Bolsonaro vai falar, olha, para que mais vacina, se mais da metade que eu mandei para os estados e municípios ainda não foram aplicadas? Então, a frase de guerra, né, a ordem do governo é rebater essa guerra de narrativa que está sendo construída. E também o Bolsonaro pediu, e eu tenho pessoas muito próximas do presidente, que eu converso semanalmente, falaram que o presidente quer, inclusive, fazer comparações. Ele quer pegar casos como, por exemplo, da União Europeia, que está muito atrasada na vacinação, pegar outros países que estão atrasados e comparar com o Brasil, mostrando que aqui nós não estamos mal no processo de vacinação. Então, aqui há uma estratégia de comunicação, como eu disse no início, já está na mão da SECOM essa missão de mostrar que o Bolsonaro é sim uma pessoa que quer que o povo brasileiro se vacine rápido e que ele está fazendo a parte dele. Marcelo, a gente recebeu há pouco, o nosso companheiro aí, Lucas Ragazzi, ele compartilhou uma pesquisa da XP onde demonstra aí Lula à frente do Bolsonaro nas pesquisas, em algumas simulações. Ao mesmo tempo, em um grupo de amigos, o amigo meu, Ricardo Purri, fez uma comparação que eu achei interessante, que ele falou, fazer uma pesquisa sobre eleições durante o lockdown é mais ou menos igual perguntar para cruzeirense hoje sobre pay-per-view. Então, naturalmente, fica desfavorável no cenário aí político. Você concorda que existe uma contaminação do lockdown ou você enxerga que isso é uma realidade e por isso Bolsonaro e a equipe dele vem traçando uma estratégia de tentar se reconectar à pauta da saúde? Rodrigo, quinta-feira eu tive um jantar com um amigo meu economista e ele mostrou para mim, ele levou para mim um estudo que ele fez mostrando que nos últimos 50 anos do Brasil, a eleição do presidente, né, a escolha do presidente, ela está diretamente ligada aos índices econômicos. Então está muito cedo sim para a gente falar de quem tem mais chance ou não de vitória para 2022. Tudo isso vai depender de como estará a nossa economia. Então, eu quero aqui concordar com o seu amigo no que ele falou, que fazer uma análise no lockdown é muito complicado, porque hoje essa avaliação está contaminada pelo momento que nós estamos vivendo. A grande questão é, nós estaremos do mesmo jeito que nós estamos hoje em outubro de 2022? Se a resposta for sim, aí realmente o Bolsonaro ele vai passar alguns apuros aí para ganhar essa eleição. Mas há quem aposta na retomada da economia, na vacinação do povo e na retomada da economia. Então, como eu disse, hoje o que tem para ser feito, e eu até concordo com a estratégia que o presidente está adotando, é mostrar que ele está fazendo a parte dele. Né? Nós estamos aqui, e verdade seja dita, ainda voltando nesse assunto vacina, Rodrigo, para falar o seguinte, eu estou pronto para criticar o Bolsonaro quando ele tem que ser criticado e também elogiar quando ele tem que ser elogiado. Acho que o Bolsonaro cometeu inúmeros erros durante o processo da pandemia, né? Falou coisa que não devia ter falado, às vezes subestimou, né, o risco dessa pandemia e as consequências dessa pandemia no momento que ele não poderia ter subestimado. Enfim, ele cometeu vários erros em relação ao Butantan, né, descredibilizar a Coronavac, também acho que foi um erro, mas nós temos que lembrar o seguinte, de fato o Brasil não está muito atrás, não. Quando você pega números absolutos, o Brasil é o 5º país que mais aplicou vacina. Quando o Bolsonaro fala que ele mandou 42 milhões de doses e só foram aplicadas 20 milhões de doses, ele tem razão, Rodrigo. Você pega, por exemplo, aqui vamos dar o exemplo de Belo Horizonte. Belo Horizonte não teve vacina sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Agora, veja bem, será que nós, belo-horizontinos, não tínhamos que nos ter programado melhor, o poder público aqui em Belo Horizonte se programado melhor para ter dado as vacinas no final de semana? Ficaram estocadas no final de semana, Rodrigo, mais de 182 mil doses de vacina em Belo Horizonte. Nós estamos falando de quase 10% da população belo-horizontina poderia ter sido vacinada no final de semana. Né? Então, Marcelo, a justificativa é a necessidade de descanso dos servidores, que é até uma justificativa aceitável. Só que nesse caso, não deveria haver contingente, a prefeitura não deveria ter pensado em tratar um contingenciamento para que houvesse substituição em vez de interrupção da vacinação nesse fim de semana? É isso mesmo, Luiz. Eu lembro que quem gosta de política geralmente
ler alguns livros que são igual a Bíblia para a gente deixa na cabeceira da cama. Tem um que eu gosto muito, que é A Arte da Guerra. E no livro A Arte da Guerra, eu lembro bem quando o autor... Exato, ele fala uma coisa que eu acho que é muito interessante, é o seguinte, que em uma guerra a gente tem que resolver os problemas antes que eles surjam, né? As adversidades você tem que resolver antes que elas surjam. Eu lembro quando foi decretado o primeiro lockdown em Belo Horizonte, o prefeito veio a público, e eu lembro que eu tinha acordado de manhã, eu estava lendo o jornal e era a capa do jornal. Falava assim, estamos em guerra. Vocês lembram disso, Lucas, Rodrigo, Sim. Luiz? Era estamos em guerra. Então, calma aí, eu concordo, nós estamos em guerra. Pô, na guerra, se tem uma coisa que nós temos que fazer é planejar. Em guerra, você tem que ter estratégia. Que os profissionais de saúde precisam de descanso, é claro que eles precisam. Mas será que não dava para ter feito um rodízio? Será que não dava para ter feito uma parceria com o setor privado, por exemplo, com a Drogaria Araújo, com as farmácias, e elas também nos ajudassem a aplicar as vacinas? Será que os estudantes de medicina, veterinários, fisioterapeutas, qualquer pessoa da área de saúde não poderia farmácia ter sido de enfermagem, auxiliar de enfermagem, né? E será que essas pessoas não poderiam ter ido final de semana aplicar a vacina? O fato, Luiz, que me deixa extremamente chateado é o seguinte, calma aí, se nós estamos em guerra, por que nós deixamos estocadas 182 mil doses de vacina esse final de semana na Prefeitura de Belo Horizonte, não foram aplicadas? Quantas pessoas se contaminaram nesses 3 dias? Então, se estamos em guerra, vamos agir como se estivéssemos em guerra. E estamos mesmo. A pandemia é algo muito sério e tem que ser tratada com seriedade. Então, eu queria aqui fazer um registro, pegando como exemplo Belo Horizonte, que eu não discordo do Bolsonaro. Tem um outro problema, Rodrigo, Luiz e Lucas, que eu observo, sobretudo da grande imprensa, quando quer bater no Bolsonaro, jogam os números absolutos. Então, no Brasil, ontem, nós passamos de 330 mil mortos. E aí você pega o número absoluto, né? Mas quando você pega em número absoluto, o Brasil foi um dos países que mais vacinou. É o 5º país que mais vacinou. Aí, quando é para falar mal do presidente, você usa os números absolutos. Quando você quer... aí, quando tem um outro número absoluto que é favorável ao governo federal, aí joga porcentagem, joga o número proporcional. Então, assim, você vê que tem uma estratégia comunicacional muito ruim por detrás de muitos veículos grandes aí de imprensa que só querem criticar. Então, assim, acho que o Bolsonaro tem que ser criticado por inúmeros fatores. Mas em muita coisa ele tem razão. O Brasil não está tão mal assim comparado a outros países no número absoluto. O Brasil o governo federal mandou 42 milhões de doses, só tem 20 milhões de vacinados, de pessoas que tomaram vacinas. Por que tem esse número todo aí de doses estocadas como em Belo Horizonte? Essa culpa não é do Bolsonaro. Lucas, alguma consideração? Eu achei muito interessante esse planejamento que o Marcelo nos trouxe aqui. A primeira vez que eu ouço falar desse plano de comunicação, é muito inteligente por parte do governo, né? Explorar essa questão das doses enviadas para os estados e o questionamento de por que elas não estão sendo aplicadas com velocidade. É claro que a gente tem que lembrar também, vou fazer aqui de advogado, grande parte, a maioria dessas doses não estariam sendo repassadas se não fosse o governo de São Paulo, o Instituto Butantan, né? O governo federal comeu mosca aí na época da negociação das vacinas e acaba que a Coronavac, né, do Instituto Butantan tem salvado aí esse repasse das vacinas. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo, a percepção dele em Brasília, nas conversas com alguns grupos políticos que ele tem, sobre as eleições do ano que vem. Eu sei que ainda está longe, está muito cedo para começar a falar disso, mas, Marcelo, você acha que é viável, se debate algum nome do Congresso que pode entrar aí na disputa presidencial no ano que vem? Existe alguma possibilidade? Isso tem sido ventilado ou está mais mesmo para esses nomes que a gente já tem ouvido aí? Lucas, vou te responder só um dado aqui que eu esqueci de falar antes, quando eu falei da paralisação. Das 27 capitais no Brasil, né, das 26 mais Brasília, como capital ali do nosso país, as 27, apenas 4 cidades paralisaram a vacinação no final de semana. 4, que são elas: Manaus, que está com um índice de vacinação bem elevado, Palmas, Belém e Belo Horizonte.
Então, 23 continuaram vacinando. Belo Horizonte é uma das únicas 4 que não vacinaram. Será que esse motivo de descanso das pessoas, né, que trabalham com saúde, o cansaço delas, é um argumento válido? Então, só para finalizar aquele tema. Não tem o tamanho de Belo Horizonte, né? A gente não pode comparar, né? Nem de PIB, de importância, de população. Realmente. Será que os profissionais de Rio de Janeiro, São Paulo também não cansaram, né? Então, assim, acho que é uma coisa para a gente avaliar. Bom, em relação à questão do processo eleitoral, Lucas, em Brasília é impossível você participar de uma conversa, de um almoço, de um jantar, de uma conversa sem falar de eleição, né? Que todo mundo fala de eleição o tempo inteiro. E o que a gente enxerga? Existe, sobretudo por parte do Centrão, uma cautela muito grande para se posicionar em relação a 2022, porque a gente vê que o Bolsonaro, ele tem o público dele, né? O Bolsonaro hoje ele é um candidato que, na pior das hipóteses, ele tem seus 15% a 20% tranquilamente, que é uma turma que é bem alinhada com ele. O Lula é um candidato que também tem seus 15%, 20% sem fazer esforço, e são ambos candidatos que podem chegar em 30%, 35% no primeiro turno, né? E quando você pega para avaliar alguma alternativa a esses dois candidatos, nenhuma alternativa hoje mexe com o coração dos congressistas, né? Então, vamos falar aqui, vamos botar nome aos bois. Nós temos Ciro Gomes, nós temos o Eduardo Leite, nós temos o próprio governador de São Paulo, João Dória, nós temos o Amoedo, do Novo, temos Luciano Huck, Mandetta e Marina Silva, né, assim, como opções. Marina Silva, sinceramente, eu não coloco ela nem como uma opção de centro, ela não é uma opção de centro. A Marina, ela é candidata para falar para o público dela e de 4 em 4 anos ela aparece ali para dar a opinião dela. Mas os candidatos que poderiam ser de centro, acho que são esses 6, que inclusive na semana passada assinaram uma lista de intenção, né, de sugestão a favor da democracia, e etc. e tal. Um manifesto que, confesso para vocês, que qualquer brasileiro médio assinaria, né? Não achei nada demais aquela carta ali. E é muito esse sentimento que esses 6 candidatos passam. Nada que nos envolva tanto para defender um deles e falar assim, esse é o nosso candidato. Agora, Lucas, uma coisa que eu posso falar aqui de Brasília. Bons ventos começaram a soprar para essa turma de centro. Do nome que pode vir a ser uma alternativa de centro, por incrível que pareça, é daqui das Alterosas, né? É o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. O Rodrigo pode vir como uma alternativa de centro aí, um nome que poderia vir a ter o apoio de deputados, de senadores. É uma pessoa que tem uma habilidade política muito grande, ele conversa com todo mundo, ele se dá bem, né, com os congressistas, ele tem um perfil que entusiasma, é um cara técnico, é um cara que sabe debater, enfim, é um perfil que eu falaria assim, olha, vamos ficar de olho. Tem chance do Rodrigo Pacheco despontar aí como uma alternativa de centro. Dos 6 candidatos que eu falei aqui, falta esse brilho nos olhos, mas são os presidenciáveis aí que estão tentando pegar esse nicho do centro para tentar ir para o segundo turno. De fato, todos nós acreditamos que um segundo turno que tenha um candidato de centro ou contra Lula ou contra Bolsonaro tem grande chance de virar presidente da República. A questão é, temos um nome capaz de ir para o segundo turno? Porque esse nome ele tem que ter mais do que 15%, 20% pelo menos para ele ir para o segundo turno. Hoje nós não temos um candidato no Brasil com condições de ter 15%, 20% do eleitorado, só Bolsonaro e Lula. Marcelo, muito bem. Desculpa, Luiz, só para concluir nesse seu ponto de vista, existe também a chance de existir um acordão desses candidatos todos de centro para se unirem em um só nome para evitar dissipar assim, os votos e canalizar em nomes mais prováveis? Tem sim, Rodrigo. E, inclusive, quando eu falo desses 6 presidenciáveis, de antemão posso falar o seguinte, o Eduardo Leite e o João Dória vão ter que se resolver no PSDB. Então, um dos dois não é candidato, porque eles estão no mesmo partido. Então, ali você já tira um candidato. O Amoedo, eu acredito que é um cara que tem disposição de abrir mão da candidatura dele. O Mandetta, acho que também pode abrir mão da candidatura dele. O Luciano Huck nem se fala.
né? O Luciano Huck, eu acho que é o mais fácil que abra mão da candidatura. Então, você tem ali fortes candidatos, o Ciro, de fato é difícil ele abrir mão da candidatura dele, aí ou o João Dória ou o Eduardo Leite, um dos dois também acho que vai colocar o nome e vai brigar para ser o cabeça de chapa, mas eu acredito sim que pode haver essa união do centro em torno de uma candidatura. É possível sim. Muito bem, Marcelo Aro, portanto, nosso colunista de segunda-feira, trazendo informações de bastidores direto de Brasília. Marcelo, obrigado pela participação conosco aqui. A gente se fala de novo segunda-feira que vem. Ô Luiz, eu que agradeço mais uma vez pelo espaço, agradeço aí o Rodrigo, o Lucas, né, todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Os temas são variados. Minha vontade era de ficar aqui 1 hora falando com vocês de vários temas. Eu, quando vou fazer a pauta do programa, eu falo que eu tenho 10 temas para trazer, mas acaba que a gente tem que escolher um para falar por causa do tempo. Mas eu estou sempre à disposição de todos vocês, os nossos ouvintes. Vamos continuar juntos toda segunda-feira, trazendo os bastidores aqui de Brasília. Legal, Marcelo, obrigado. Gente, só uma correçãozinha aqui, o nosso produtor também, Marcelo, nos disse agora há pouco que sexta-feira nos disse aqui no grupo do Tox, que sexta-feira teve vacinação em Belo Horizonte sem interrupção, foi sexta e sábado, independente disso... Sábado e domingo, perdão, Luiz. Sábado e domingo, desculpa. Corrigindo sua correção. Corrigindo a correção. Então, independente disso, houve essa interrupção e muito dentro do que o Marcelo Aro comentou agora, né, gente? Poderia ter havido um planejamento para que fosse feita a substituição, mesmo que fosse com voluntários ou até pagando, né, os estudantes de últimos períodos aí, em vários cursos que poderiam disponibilizar pessoas hábeis e habituadas a fazer esse tipo de procedimento, mas enfim, a opção da prefeitura foi outra. Eu queria trazer só para a gente completar um assunto que a gente começou a falar, e que isso aqui é sobre essa pesquisa da XP Investimentos, gente. Também corroborando a informação que o Marcelo nos trouxe aí, foram 1.000 entrevistados nacionalmente nos dias 29, 30 e 31 de março. O que essa pesquisa traz a respeito de intenção de voto, apesar de vocês terem deixado bem claro que é muito cedo para isso e nós estamos no meio de uma pandemia, e isso faz diferença. Mas segundo o levantamento da XP, Lula teria 29% das intenções de voto, contra 28% de Bolsonaro. É a primeira vez que Lula aparece à frente, isso no primeiro turno. Sérgio Moro e Ciro Gomes apareceriam aí com 9% cada um. Na pesquisa anterior, Lula tinha 25%, então ele cresceu 4 pontos percentuais. Para o segundo turno, Lula teria 42% contra Bolsonaro, que teria 38%. No início de março, Bolsonaro era 41% e Lula 40%. Num cenário entre Bolsonaro e Sérgio Moro, ambos empatariam com 30%, e num cenário Bolsonaro com Ciro Gomes, ambos empatariam com 38%. Só no cenário com Sérgio Moro, Bolsonaro teria menos que esses 38% num eventual segundo turno. Teve uma outra avaliação dentro dessa mesma pesquisa que mostra, nós falamos aqui da avaliação do governo, mas teve uma avaliação pessoal, a avaliação do governo que está muito ruim, né? O Bolsonaro seria reprovado hoje por 48% da população. De outubro para cá, a reprovação do presidente foi de 31% para 48%. E tem uma avaliação pessoal da ação do presidente dentro da pandemia, da ação do presidente de combate à pandemia. Ela até melhorou, foi de 18% para 21% a avaliação positiva. Só que a negativa ainda está em 58%. Vocês acham que a demora para tomar algumas atitudes, aquilo tudo que a gente comentou agora no início do programa, Rodrigo, você acha que essa demora que pode ter impactado na avaliação negativa do presidente, ela esteve alta? A avaliação positiva teve mais alta entre agosto e outubro do ano passado e depois começou a cair de novo até chegar nesses patamares. Você acha que tem a ver com essa demora para tomar algumas medidas e para se comunicar melhor com a população? Luiz, eu acho que é uma soma. Eu acho que é uma soma de falas infelizes, demora em tomar atitudes, politizar muito e polarizar, né, com o Dória numa questão sobre a vacina particularmente, demorar a entender a importância dessa pauta para a população. A vacina era, sim, das informações e das notícias mais esperadas por todos e que, na minha opinião, ele demorou a se ligar nisso.
E somado também é uma má vontade que, quando eu falo má vontade, eu não vou aqui vitimizar o Bolsonaro não, porque ele também tem má vontade com a grande mídia, mas da grande mídia com ele e dele com a grande mídia. Então, as falas, somadas às falas dele, que na minha visão são desnecessárias, grandes partes dela, e a má vontade que a mídia tem com ele, por ele também ter com ela, somam aí um fator que culmina numa opinião pública negativa. E a pandemia. Você tem um medo de perda de emprego, você tem a real perda de emprego, a economia derretendo mundialmente, o Brasil não é diferente disso. Isso tudo vai se somando a esse sentimento. O momento atual ele é muito ruim para qualquer líder. Se você fizer uma análise na Alemanha sobre a Angela Merkel, também ela está com uma popularidade em baixa. E vários outros líderes que eram referência também ficaram com sua popularidade em baixa. Não é um momento, não é o melhor momento para se liderar uma nação. É um desafio hercúleo em cima de um ambiente singular no qual todos foram pegos de surpresa. De forma alguma eu estou vitimando o Bolsonaro, porque eu acho que ele foi atuante nessa... como é que fala? Nessa perda de popularidade. E, ao mesmo tempo, soma-se a todo um cenário que já era meio que esperado. Mas acredito que tem tempo ainda para tanto ele recuperar ou acabar de afundar. Depende muito mais dele do que do resto. Lucas, em relação aos governadores, a avaliação nessa pesquisa da XP, a avaliação como ruim ou péssima, foi de 23 para 31, subiu muito a reprovação da ação dos governadores. Isso as pessoas foram perguntadas sobre o próprio governador, então é nacional, não quer dizer especificamente sobre um ou outro governador. Você acha que tem o dedo, quer dizer, a avaliação ruim ou péssima está em 31%, mas ainda é menor que a do Bolsonaro, né? Está em 58%. Você acha que tem o dedo de mídia nisso também? Você concorda com o Rodrigo? É interessante, né, fazer essa comparação, apesar de que eu não acho que faz sentido do jeito que a XP fez, de fazer uma média geral do Brasil inteiro dos governadores, né? Você pega a avaliação do Zema aqui em Minas, com certeza é muito maior do que a avaliação do Dória em São Paulo. Apesar do Instituto Butantan, da vacinação, o Dória está muito mais envolvido nessa guerra, batalha ideológica que a gente tem vivido, do que o Zema aqui em Minas. Então, por exemplo, é natural que o Dória esteja muito abaixo do Zema numa avaliação popular. Eu acho que na maioria dos estados, você pega o Espírito Santo, Santa Catarina, grande parte do Nordeste e Norte, do Centro-Oeste, você não tem um noticiário tão ativo das ações dos governos, existe muito desconhecimento da própria população das ações dos seus governadores. Então, assim, eu acho que fica até difícil você fazer essa avaliação, essa comparação. O Bolsonaro, o governo federal, a gente vê todo dia na televisão, nos jornais, é o grande foco, né? A cereja do bolo é sempre o governo federal. Então, assim, eu acho que não é difícil fazer essa comparação, né, da popularidade dos governos estaduais com o governo federal. E é lógico que os governos estaduais, pelo menos para a maioria deles, restou aquela questão da impopularidade de fazer o fechamento de comércios. Muitos estados centralizaram no governo estadual esse tipo de ação, e eu acho que vai muito da característica de cada um. Na Bahia é um caso interessante, que a popularidade vinha bem e no início do ano para cá caiu muito. Né? A gente está vendo agora, abri uma pesquisa... Governador do PT lá na Bahia. Governador do PT. Caiu muito de janeiro para cá, acho que muito pelo agravamento dos números da Covid lá na Bahia também, né? Acho que muito bem. Essa correlação. Gente, é o seguinte, olha que interessante. Eu estou com o gráfico dessa pesquisa aberta aqui, só para ficar uma reflexão, tá? Para a gente mudar de assunto. A popularidade do Temer, todo mundo sabe, era terrível, né? A avaliação negativa do governo dele estava em 78%, 77% já nos últimos meses de governo do Michel Temer. Quando o Bolsonaro assumiu, a avaliação do Bolsonaro era muito boa. Ela ficou muito boa até maio de 2019, até maio de 2019. De maio de 2019 para cá, a avaliação ruim ou péssima, a avaliação negativa, sempre esteve acima da avaliação positiva.
exceto entre os meses de outubro e dezembro do ano passado, já no meio da pandemia, quando a avaliação boa passou a avaliação negativa. Depois, em janeiro, o negativo voltou a subir, ficou em patamares entre 40% e até chegar aos 48%, a de ruim ou péssimo. Então, enfim, isso é para que cada um possa pensar e formar a sua própria opinião. De que será que influi nessa avaliação? Por que melhorou ano passado, justamente quando os números da pandemia caíram, e por que voltou a piorar a avaliação do governo, justamente quando os números começaram a subir? E por que ela estava ruim entre o meio de 2019 e o começo do ano passado, que foi o começo da pandemia? Não dependia de pandemia, a avaliação estava ruim. Vamos lá, vamos mudar de assunto, vamos falar dos templos e igrejas, missas e tudo mais. Uma polêmica danada esse fim de semana. No sábado, o ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, deu uma decisão liminar liberando missas e cultos no Brasil inteiro, mesmo com as proibições de reuniões desse tipo, publicadas em decretos de quase todos os estados e algumas prefeituras também. Hoje, o ministro Gilmar Mendes fez o contrário do colega dele e negou pedidos feitos pelo Conselho Nacional de Pastores do Brasil e pelo partido PSD, para derrubar de vez o decreto, pelo menos no governo, no estado de São Paulo, no decreto do governo de São Paulo, que vetou essas atividades religiosas coletivas presenciais durante as fases mais complicadas, mais restritivas do plano de combate ao novo coronavírus, que devem durar, pelo menos em São Paulo, até o fim dessa semana. Logo em seguida, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que o ministro Gilmar Mendes deixasse a relatoria dessa ação, alegando a questão de princípio do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, dizendo que isso deveria continuar com o ministro Nunes. Por causa dessas divergências, o plenário do tribunal vai decidir essa questão. O próprio Gilmar Mendes diz que quer que isso ande rápido, então Fux deve colocar em votação na quarta-feira, o que promete ser aí, gente, mais um espetáculo midiático do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que no julgamento do ano passado, os próprios ministros ratificaram a autonomia de governadores e prefeitos para definir essas medidas de isolamento social. Rodrigo, a gente tem falado aqui que o momento era de ter mais restrições, mas de quinta, quarta-feira para cá, a gente tem visto muitos pontos de vista diferentes e algumas barbaridades, né? Como é o caso daquele vídeo do Roberto Jefferson, botando balaclava e incentivando as pessoas a pegar chicote, porrete, taco de beisebol para manter os templos abertos. O que você acha disso? Eu acho que o Roberto Jefferson, ele é um personagem, ele não é um ser humano que se apresenta como uma pessoa que a gente deve levar a sério. Só lembrar do passado dele, do mensalão, eu acho que as pessoas acabam esquecendo muito fácil o passado das pessoas e acabam julgando ela pelo discurso presente. É importante a gente fazer isso para que também não caia todo mundo aí nessa pegadinha de achar que é outra pessoa. Na realidade, o personagem que é diferente. Mas, independente disso, vamos aqui aprofundar sobre o Roberto Jefferson. Eu acho que a gente já falou muito sobre a interferência do judiciário no executivo. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de dar opiniões com relação a temas tão delicados. Vamos ser claros, né, Luiz? Eu não acho, de forma alguma, que as pessoas se contaminam na igreja seguindo os protocolos pelo Estado e pela própria prefeitura estipulado de distanciamento. Todo mundo que frequentou os cultos, em sua grande maioria nas igrejas, viram que existia lá uma enorme preocupação para que as pessoas não se contaminem. Assim como também as empresas, os restaurantes, os bares que seguiram os protocolos também não colocavam em risco a vida das pessoas e o índice de contágio. O problema é que a gente acabou de receber aqui agora uma atualização do boletim de transmissão de leitos de ocupação de UTI, e a gente saiu de 92 e fomos para 98 já atualizados, recém-atualizados agora para a nossa produção aqui na capital, em Belo Horizonte. Quando a gente tem 98%, eu tenho que dar 100% de valor e o direito do nosso prefeito agir da forma como ele está agindo, de proibir os cultos, de proibir
é uma série de coisas que foram proibidas dentro desse lockdown, assim como o governador também tomou essa atitude, porque não tem outra solução. Mas, repito, não é no culto que as pessoas se contaminam, não é também nos bares que seguem os protocolos e no comércio que segue os protocolos que as pessoas se contaminam. Mas como o poder público não tem condições, eu ia falar competência, mas eu não quero ser também uma pessoa alienada. É praticamente impossível a gente falar para a prefeitura, para o governo, invadir todas as casas que estão fazendo todo tipo de bagunça, festa e aglomeração e prender os responsáveis por aquilo, que a gente sabe que isso também é impossível, humanamente impossível. Então, compete a eles tratarem do tema de forma pragmática naquilo que eles possuem ações, que é em cima do comércio, que paga um preço que não é dele, em cima dos cultos, que pagam um preço também que não são deles, mas que não tem outra solução. Se alguém tiver uma ideia melhor, eu gostaria de ouvir. Mas, infelizmente, o prefeito agiu da forma correta. E o Cássio Nunes está interferindo em cima de uma pauta que não é dele. Ele não tem conhecimento e poder para tomar uma decisão em cima de uma gestão, de uma pandemia, de uma calamidade, em cima daquilo que está acontecendo na cidade de Belo Horizonte. Se é que ele já conhece a cidade de Belo Horizonte. Então, eu fico impressionado como que o STF toma uma decisão dessa, obviamente tomada para o Brasil inteiro, mas atingindo particularmente a cidade de Belo Horizonte, que está com um índice de 98%, em cima daquilo que a gente sabe que é um problema real. A gente não vai ter como atender mais pessoas. Então, tudo que puder ser feito para minimizar os impactos da contaminação tem que ser feito. Infelizmente, é os bons pagando pelos pecadores. Lucas, mais uma vez, né, a pavonice do Supremo Tribunal Federal causando essa confusão na cabeça das pessoas de uma forma geral. Afinal de contas, quem tem que legislar, quem tem que definir sobre as questões pertinentes à pandemia são os estados e os municípios, ou vai ser o Supremo Tribunal Federal com essas ordens e contra-ordens e liminares? Qual é a desses caras? Exatamente, né, Luiz? A gente não entende. O próprio Supremo já debateu em plenário que a decisão é dos municípios e dos estados nessas ações contra a pandemia. Isso desde o início do ano passado, desde o início da pandemia. Isso está na Constituição, viu? Isso está na Constituição. Exatamente, já está definido também, já está definido, né? Essa decisão que eu estou me referindo é a que o Bolsonaro costuma usar também para jogar a responsabilidade para os estados e para as prefeituras. Agora, por que o Cássio Nunes Marques me faz uma decisão dessa para gerar mais confusão, para gerar mais atrito, né, entre setores da sociedade? Não faz sentido algum, no momento crítico da pandemia, você liberar grandes aglomerações assim. E é impossível qualquer estado, qualquer município fiscalizar se essa igreja está cumprindo as regras de sanitárias, né, de distanciamento, todo mundo de máscara, lavando a mão. Quem roda pelas ruas, não precisa nem ser da capital, de cidade grande, não. É só rodar para ruas de qualquer cidade por 10 minutos. Você vai ver muita gente descumprindo as regras básicas de usar máscara, de fazer distanciamento. Então, assim, a gente tem que evitar de alguma forma. É muito ruim isso, é péssimo, né? A gente falar em proibir a pessoa de exercer a sua fé numa igreja, num culto, num centro religioso. É muito difícil isso, mas é o momento que a gente está vivendo, não tem outra solução, porque depois essa pessoa que vai num culto vai pegar ônibus, pode acabar pegando em algum lugar e transmitindo sem querer para outras pessoas, vai virando o efeito dominó que a gente já está vivendo. São mais de 300 mil mortes. Não faz sentido nada disso. Sabe, já tem mais de um ano que a gente está nessa, Luiz. Eu não entendo como que a gente ainda continua discutindo essas coisas. Olha, eu vou te falar uma coisa. As pessoas continuam exercendo a fé delas mesmo online. Tem missas sendo realizadas online e elas continuam exercendo a mesma fé. Acho que não há nada em lugar nenhum, em nenhuma escritura, nem na Bíblia, que diz que as pessoas têm que estar reunidas presencialmente. Ao contrário, o ensinamento é outro e quem está nos ouvindo, seja cristão ou não, sabe disso. Isso é muito bem descrito, mas os donos, os chefes das igrejas
preferem enxergar de outra forma, e a gente sabe que o motivo não é só praticar ou não praticar a fé. Enquanto a gente está nessa discussão, que é muito mais março e abril de 2020 do que 2021, muito mais, os Estados Unidos hoje registraram o menor número de mortes por Covid-19 desde março de 2020. Nós estamos ficando para trás em discussões aleatórias que não fazem mais sentido, a gente já sabe como é que são as coisas. É claro que a gente não pode comparar nossa estrutura, nossa capacidade de ter vacinas e tudo, de mobilização com os Estados Unidos, mas a nossa realidade é essa. Olha o que a gente está perdendo tempo discutindo. A gente tem que estar discutindo compra de vacina, chegada de vacina, distribuição, botar o pessoal para vacinar. A gente está discutindo se pode ou não ter aglomeração em igreja. Perda de tempo. É vida. Sobre a questão do número da chegada de vacinas, daqui a pouco nós vamos tentar trazer, vai dar tempo, sim, nós vamos trazer uma notícia sobre isso, mas nós falamos aqui da interrupção da vacinação no fim de semana em Belo Horizonte, e o Rodrigo citou a questão do aumento da ocupação de UTI novamente. A gente já tinha chegado em 100 e tantos por cento, 109%, voltamos para 92%, agora estamos em 98%. Houve um salto esse fim de semana. Em enfermaria foi de 81% para 82%, mas teve um número, pelo menos, que tem tido melhoras progressivas desde a semana passada, que é o índice de transmissão RT, que caiu de 1,06% para 0,99%. Esse é considerado o índice verde. Então, dentro de todos os indicadores, não é uma coisa isolada, gente. Não serve para nada esse número de forma isolada, porque as UTIs ainda estão cheias, as enfermarias também, mas é um indicativo que as medidas de distanciamento, as medidas de restrição de circulação podem estar dando certo e diminuindo o contágio, né, diminuindo a circulação do vírus, pelo menos na capital, que é onde a gente tem números mais atualizados. Ótima notícia. É uma boa notícia. Rodrigo, a vacinação em Belo Horizonte, apesar dessa interrupção, vai ser ampliada a partir de amanhã para idosos que completarem 66 anos de idade até o dia 30 de abril. Amanhã começa para idosos que até 30 de abril, até o fim do mês, fizerem 66 anos. A Prefeitura diz que as doses suficientes já estão garantidas, então não precisa haver correria aos postos de vacinação, que tem horários aí que vão de 7h30 até 16h30, dependendo do tipo de posto de saúde, vale os postulantes aí à vacinação, as pessoas que estão nessa faixa etária ou acima, procurarem mais informações no site da Prefeitura ou no 98live.com.br, que também tem lá números mais atualizados sobre tudo isso que a gente está falando aqui. 66 anos, Rodrigo, será que a gente ainda mantém aquela esperança de que até o final de maio, eu que já estou chegando perto dos 50, pelo menos já vou estar vacinado? O que você acha? Primeiro queria comemorar que nosso querido Paulo Leite já deve estar tomando a sua segunda dose em breve aí, então é um motivo aí de felicidade para todos nós. Mas eu acho... Mas é verdade. Não é verdade. A gente brinca e tal, mas é verdade. É muito legal a gente fazer isso, cara, principalmente quando ele não está presente, não tem como se defender. Chato é quando a gente zoa, a pessoa pode ir lá, contrapor, ficar batendo boca com você, é muito chato. Mas, ô Luiz, aquilo que eu falei no passado, quando a gente trouxe um calendário de vacinação, que eu enxergo que a gente pode ser bem otimista, sim, não pelo fato de não levar em consideração alguns atrasos, como ocorreu de fato. É porque existem novas vacinas chegando e sendo validadas, principalmente aquelas que serão produzidas no Brasil. E a gente sabe do nosso potencial de produção, que ele é infinitamente maior do que o de exportar vacinas, e com isso a gente deve ser contemplado nessa data, sim. Eu estou na expectativa de junho já estar imunizado. O Butantan entregou hoje mais 1 milhão de doses da vacina, né, da Coronavac, para o PNI, para o Plano Nacional de Imunização, Programa Nacional de Imunização. Se me permite fazer uma reflexão, Marcelo Aro comentou no começo com relação à pauta que o Bolsonaro ele fez o papel de distribuir aí 40 milhões, estou falando em números absolutos, 40 milhões de vacinas, e os estados terem vacinado praticamente a metade, 20 milhões e pouco. É muito importante a gente falar aqui no ar sobre a importância das pessoas também se vacinarem. Não adianta chegar a vacina nos postos e não terem pessoas para serem vacinadas. Então, a gente está falando sobre um problema que só será resolvido a partir do momento que a população se engajar também
em seguir esse calendário de forma extremamente rigorosa, se colocando à disposição para se vacinarem. É muito importante a gente falar isso, ninguém é obrigado a se vacinar, mas todos devem se vacinar para que a gente fique livre desse assunto o quanto antes. Quanto mais as pessoas forem resistentes à vacina, com medo de ter aí um chip chinês no seu corpo, ou se transformar em jacaré, ou que a vacina pode fazer mal, a única certeza que a gente tem é sobre a eficácia do vírus. O vírus realmente ele tem um poder de causar aí até a morte das pessoas de forma extremamente rápida, feito a gente vem relatando diariamente. Então, fica aqui o nosso apelo para que a população se engaje. Aquelas pessoas que conhecem alguém que está aí muito resistente, redobre o esforço para fazer com que essa pessoa vá por bem, que faça o seu papel aí, para que a gente ajude esse assunto a ficar livre aí na nossa vida aí o quanto antes. Ô, Rodrigo, uma notícia boa que teve hoje, a Agência Americana de Saúde fez uma grande pesquisa, principalmente com as vacinas Moderna e Pfizer, que já estão chegando no Brasil também, já tem acordos, de que as pessoas vacinadas por essas vacinas, elas também param de transmitir para as outras pessoas o vírus. Porque inicialmente a ideia da vacina é que a pessoa vacinada não tem os sintomas, mas não evolui de quadro, mas que poderia talvez continuar transmitindo, e agora já se sabe que pelo menos as vacinas da Moderna e da Pfizer também acabam com a transmissão do vírus pelos vacinados. É outra excelente notícia, nós estamos precisando de notícia boa, sim. E outra coisa, gente, o índice, as pessoas têm que parar de se firmar no percentual puro e simples de imunização, numa vacina, por exemplo, como a Coronavac. Só completando aquela informação anterior, a ideia é que até julho, até o fim de agosto, deve chegar a 100 milhões de doses de Coronavac. O povo tem que parar de se firmar no percentual de que ela só tem 66% de eficácia de imunização, por dois motivos. Primeiro, é óbvio que essas vacinas todas estão em desenvolvimento, elas vão se aperfeiçoando com o tempo. Segundo, já disseram, provavelmente nós vamos ter que nos vacinar todos os anos mesmo, porque há muitas mutações, tem 92 cepas diferentes de coronavírus circulando no Brasil, gente. 92. Nós falamos de variante amazonense, africana, mas são 92. É muita coisa. Então, laboratório a céu aberto. Exatamente. Então é possível realmente que a eficácia seja um pouco menor. Só que a eficácia dela para evitar que os casos de contaminados se transformem em casos de internação, de intubação ou de uso de UTI, é uma eficácia de 100%. Quer dizer, quem toma a vacina, em todos os testes foram mostrados que essas pessoas não evoluem para óbito. Elas não chegam, na verdade, nem a se tornar um caso mais grave da doença. E isso hoje é mais importante do que não se infectar. Porque a gente pode se infectar, se conseguir se manter em tratamento ambulatorial, medicamentoso ou não, acompanhamento médico, sem precisar utilizar os hospitais, já é uma vitória. Se precisar usar os hospitais, nós estamos aí batendo 98% de ocupação em leito de UTI em Belo Horizonte. Então, a questão da vacinação, ela não passa só pela imunização, mas ela passa principalmente por a pessoa não ajudar a sobrecarregar o sistema de saúde. Deixa eu trazer mais uma notícia antes de acabar. Nós estamos no finalzinho do programa. Deixa eu ver quanto tempo o Vinícius me informa aqui, 5 minutos. Nós tivemos, gente, esse fim de semana, um roubo na unidade básica de saúde Amendoeiras, em Contagem, um furto, na verdade, um frasco com 10 doses de Coronavac desapareceu. Isso foi notado pela técnica de enfermagem no começo do expediente hoje de manhã. Ela chegou às 7 horas da manhã, notou que estava faltando um frasco com 10 doses em relação ao que ela tinha deixado no fim do último expediente. A polícia acionou a perícia, não achou sinais de arrombamento nas portas e janelas da unidade de saúde, que indica que pode ter sido tirado por alguém de lá. Essas vacinas ficam numa câmara fria de uma das salas, que não é trancada, e todos os funcionários têm acesso a esse local. Ninguém foi preso e a Secretaria Municipal de Saúde de Contagem disse que está acompanhando a ocorrência, óbvio, né? Mas teve caso de roubos no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no Brasil inteiro está aparecendo esses casos de roubos. Mais uma vez, Rodrigo, vale a gente chamar a atenção para os gestores municipais que precisam tratar as doses de vacina com a importância que elas têm, né? E não deixar num lugar qualquer, sem vigilância e com acesso de qualquer um, né?
Ô Luiz, a gente já relatou coisas tão bizarras como uma criança que tirou da tomada uma geladeira que estava com as vacinas e fizeram com que uma cidade inteira perdesse não sei quantas mil doses. E aí é difícil também a gente julgar, porque o brasileiro, a gente fala muito sobre isso, uma das piores características que a gente tem é de ser ruim e criativo para fazer o mal, né? E as pessoas nessa hora, é impressionante, assim, a criatividade ela sobrepõe qualquer tipo de pensamento que você coloque aí em prática para se prevenir ao máximo. Vai ter sempre alguém mais criativo que você para fazer o mal. É triste, cara, é muito triste. A gente fala de uma coisa, até porque essas vacinas elas precisam de ter uma temperatura extremamente baixa, então a pessoa que rouba, que furta essas vacinas, dificilmente terá utilidade prática nela, de aplicabilidade em alguém. Então, praticamente, ele não está só roubando uma vacina, ele está desperdiçando a possibilidade de várias pessoas se imunizarem da forma devida e enganando alguns trouxas aí com aquela vacina que dificilmente terá eficácia. Ô Lucas, rapidamente, você tem 1 minuto e meio para suas considerações finais. A Polícia Federal está ouvindo depoimentos, né, nas investigações daquela suposta vacinação na garagem de ônibus em BH. Esse tipo de furto, você acha que acaba alimentando esse tipo de demanda? Sem dúvida, Luiz. Eu tenho muito suspeito, né, de como que essas vacinas são roubadas, são perdidas, com qual finalidade, né? Onde que vai parar essas questões? Eu não tenho dúvida alguma que existe um mercado paralelo de compra e venda dessas vacinas desviadas. Eu não acredito muito nessa história. Claro que pode haver alguns casos, mas teorias da conspiração de vacinas que vêm de outros países, de outro lado, para alguns grupos. É muito mais fácil ter um desvio aqui numa cidadezinha, num centro de saúde com pouca estrutura, do que uma grande operação dessa. E até porque, na verdade, se você furta aqui e vende ali na frente, você dificilmente vai ter que prestar conta desse ato. Se você traz de fora do país, o mínimo que vai acontecer, você está se tratando de contrabando ou descaminho, né? Não, gente, é só ter paciência também, já está chegando a sua vez, não é possível. Vamos aguardar. Só ter paciência, juízo e ficar quietinho. Muito bem, senhores, e com essa informação a gente encerra o nosso 98 Talks de hoje. Dou boa noite e desejo um excelente fim de semana a quem nos acompanha pela 98 e também aqui pela Rede Mais. Rodrigo Carneiro, muito obrigado. Boa noite para você. Boa semana, Lucas Ragazzi, também. Aproveite esses próximos 4 dias daqui para frente sem Paulo Leite, porque na outra segunda-feira ele está de volta para perturbar o ambiente. Coitado do Paulo. É foda, não vou poder ficar falando mal dele pelas costas. Ele vai estar aqui para se defender. Que raiva. Muito bem, boa noite. Você fica com a Arena 98 e aqui na Rede Mais com o Jornal da Record. Boa noite para você. Até amanhã. Termina aqui 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.